Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Nós falamos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Para começar, eu queria fazer uma oração. Pai, obrigada por esse dia, obrigado pela vida de cada um que vai assistir esse vídeo, obrigada pela minha vida. Pai, que o Senhor possa nos liderar, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos direcionar no aprendizado da Tua palavra, Pai. Aqui tudo é para a honra e glória do seu santo nome. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje, se você puder abrir sua Bíblia, se estiver com a sua Bíblia aí fácil, Mateus 7, do 24 ao 27. Os dois fundamentos é o nome desse trecho aqui na minha Bíblia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando eu li esse trecho, né, vocês podem pensar, todos que a gente conversou até agora, tinha algo relacionado à natureza, enfim. Mas quando eu li esse trecho, eu lembrei muito de uma aula que eu tive de paisagismo, que o professor falava assim: tomem cuidado, era de arborização, legislação, alguma coisa nesse sentido. Tomem cuidado quando vocês param o carro de vocês e está ventando ou vai chover, porque a gente só sabe, né? Pensa numa cidade como São Paulo, não tem como ficar sabendo que a árvore está doente ou não, ou fazer o corte de todas as árvores que estão em área de risco. Não tem como, são muitas árvores. Aí ele falou assim, a gente só fica sabendo quando a árvore está doente, muitas das vezes quando vem um vento ou quando vem uma chuva, e essa árvore cai, né? Ou um galho dela que estava podre, alguma coisa assim, no meio do vento solta. Isso pode acontecer um acidente, pode cair em cima do seu carro, menos pior do que cair, né? Machucar alguma pessoa, enfim. E quando eu li esse versículo, eu lembrei disso. Eu lembrei que quando bate o vento forte, ou quando vem uma tempestade, é quando a gente realmente sabe se aquela árvore está saudável ou não. E faz todo sentido com a casa construída na rocha e quanto a casa construída na areia. Então, por isso que veio essa lembrança quando eu li, para a gente conseguir fazer esse link. E o que eu queria conversar com vocês é que toda essa construção, né, esse é o quarto vídeo que a gente vem conversando, sobre nós fazermos a nossa parte, né, sobre o que está ao nosso alcance de cumprir, né, no último nós falamos sobre o fruto do Espírito, de nós buscarmos isso e que sem Deus é impossível, Ele que nos lidera, nos direciona, né, nessa construção, que é para honra e glória dele. Quando eu penso nisso, em todos os vídeos, desde o primeiro, o que vem muito ao meu coração é a questão da obediência, que sem a obediência é impossível. Mas eu não quis falar sobre isso nos outros vídeos, porque eu queria um vídeo só para a gente falar da obediência. E esse é o vídeo. Um dos motivos da árvore, de nós ficarmos sabendo que ela está doente só quando vem o vento, é pela falta de manutenção. Né? Pensa no jardim da sua casa, né? No jardim da minha casa, que tem uma escala menor. Se nós estivermos cuidando e fazendo essa manutenção,
nós vamos conseguir identificar que ela ficou doente logo no início para poder tratar. Agora, se é numa larga escala, ou plantio, ou numa cidade, pensando numa escala menor, uma escala maior, desculpa, fica muito difícil da gente conseguir saber que ela está doente. E até na nossa própria casa, se nós largarmos mão da manutenção, realmente nós só vamos saber que aquela árvore estava doente quando vier a chuva, quando vier uma tempestade, quando for colocada à prova aquela árvore, aquela palmeira, enfim. E por isso, essa é a importância da manutenção. Em algum dos vídeos nós falamos sobre isso também, só um rápido para a gente se encontrar aqui. Então, o nome desse texto, como eu falei para vocês, na minha Bíblia tá, não sei se na Bíblia de todo mundo tá assim em todas as versões, tá? A minha Bíblia é essa versão. Tá escrito os dois fundamentos. Então, isso traz muito à memória a questão do fundamento, né, da casa sobre a rocha e do fundamento da casa sobre a areia. E quando nós pensamos no jardim, na vegetação, no plantio, da aplicação dos fundamentos de maneira correta, dessa manutenção sendo feita de maneira correta, para que quando a chuva forte vier, quando os ventos vierem, ela estar ancorada. No caso da árvore, nós pensamos na raiz como uma âncora. Então tá rolando um vendaval em cima, mas a árvore sadia, com as raízes bem desenvolvidas e plenas, né? Ela tá ancorada, ela tá para todos os lados ali com uma ancoragem muito bem feita. E é a mesma coisa quando nós pensamos no fundamento de uma casa. É a mesma coisa das raízes. Nós não estamos vendo as raízes, porque o que faz a casa, ou a palmeira, ou a árvore ser ancorada é o que está abaixo da terra. É o fundamento, é o alicerce, é o que os olhos não podem ver, mas é o que está ali. E é na hora da prova, né, do vento forte, da chuva do dia a dia, que esse alicerce vai ser testado. Que nós vamos realmente saber se aquela ancoragem ela está forte, se os fundamentos foram aplicados, se a casa foi construída sobre a areia ou sobre a rocha. E é nesse ponto que nós chegamos ao assunto de hoje, que é a prática igual à obediência. No capítulo de hoje fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então, a diferença do sensato e do insensato está na prática. E isso falou muito ao meu coração na questão da prática, será a obediência do Filho de Deus. Como temos uma casa que não desmorona na tempestade? Através dos fundamentos. E os fundamentos são o quê? A obediência. A obediência da palavra de Deus. Porque sem a obediência, nós ficamos na superficialidade. Sem a obediência, nós não temos a ancoragem. Sem a obediência, nós não temos os fundamentos aplicados. Então fica só superficial. É como você construir uma casa sem o alicerce. Ela está solta ali. Ela está totalmente vulnerável a qualquer vento, a qualquer intempéries que vierem sobre ela. Então, é interessante a gente conseguir imaginar, né? Tá tudo solto embaixo. Eu penso uma árvore, penso uma palmeira com todas as raízes podres ou sem nada sustentando. Ela tá ali solta. Bateu um ventinho, não precisa nem ser tempestade. Ela cai. Então, a nossa garantia está em Deus,
claro, sempre vai estar nele, mas nos fundamentos aplicados na nossa vida, através da palavra de Deus. É assim que nós sabemos que nós estamos aplicando e estamos construindo esse alicerce. Obedecendo, não tem outra maneira. Tá, já ficou claro que a obediência é essencial. Mas agora vamos para a parte mais prática. Por que obedecer é tão difícil? E isso daqui são reflexões, eu vou repetir, eu sempre falo isso, mas são reflexões que eu estou fazendo para mim. E eu sinto de compartilhar, né, o que Deus está falando comigo, enfim. Mas por que obedecer é tão desafiador? Pensando de maneira prática, no dia a dia. Nós sabemos que a verdade está aqui, né? O nosso manual perfeito está aqui, a palavra de Deus. Precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, orar, precisamos buscar, ter fome da palavra. Isso daí é um outro vídeo para nós falarmos como desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Mas nós sabemos que precisamos obedecer. Porque sem obedecer é o que a gente acabou de falar, ficamos na superficialidade, não construímos os fundamentos. Tá, mas por que na prática é tão desafiador? Eu cheguei à conclusão que nem é tão difícil assim chegar a essa conclusão. É que para nós obedecermos, nós precisamos dizer não para nós mesmos, para o nosso querer, para os planos que nós planejamos para nós. Nós precisamos dizer não para o nosso achismo, para a nossa vontade. Eu não vou entrar nem na carne, porque isso é a carne, mas para trazer de uma maneira bem prática. Para o que a gente quer, para nós mesmos. A gente precisa falar não para o que nós queremos para nós mesmos, para daí sim falar que nós queremos o que Deus quer para nós. E que nós reconhecemos que por mais que nós possamos não saber, porque às vezes já tem assim uma promessa de Deus para nossa vida, mas vamos pensar de maneira prática no dia a dia, porque às vezes uma promessa é algo lá para frente, né, que nós não conseguimos ver ali no dia a dia ainda de maneira prática. Porque para chegar lá, nós precisamos falar sim para o que Deus quer para nossa vida. E não para o que nós achamos que é o melhor para a nossa vida. E é aí que está o desafio em obedecer. É olhar para o que parece aos nossos olhos muito bom, muito interessante, muito incrível para nós e falarmos, mas eu abro mão disso porque eu creio que o que Deus tem sobre a minha vida, porque o que Deus tem preparado para a minha vida, que eu não sei o que é, mas eu confio nele e eu abro mão do que eu acho que é o melhor. E fazer isso, ser obediente, é desafiador. Porque a gente fala assim para algo palpável, que parece ali para os nossos olhos, que a gente consegue até ver, porque é um plano que eu tracei, é sabe, é um passo a passo que eu criei, que eu sei que vai me levar, né, a gente acha que sabe, que vai levar ao ponto X, para falar não para isso e falar sim, Pai, eu confio no Senhor. No que eu não posso ver, que isso é fé, mas eu quero o que o Senhor quer para minha vida e não o que eu quero. E vamos falar a verdade. Quando tá indo tudo mal, quando nada do que a gente planejou está dando certo, parece que é mais fácil de falar assim, Deus, eu quero o que o Senhor planejou. Porque eu tô vendo que as coisas que eu planejei, eu tô no meio ali, eu estou vendo que as coisas que eu planejei, putz, parece que não tá rolando. Então agora eu vou perguntar para Deus o que Ele quer para mim, porque parece que não vai dar muito bom aqui.
A impressão que dá é que é mais fácil, no meio disso, depois que já foi, né, que já estão acontecendo ou deixando de acontecer as coisas que nós traçamos, confiar. E quando está dando tudo certo? Tudo certo aos olhos humanos. E quando as oportunidades que estão aparecendo são muito boas, e quando as coisas estão indo bem, e quando as coisas estão assim, nossa, estão acontecendo, e quando eu tenho a impressão que é muito mais difícil, tenho impressão não, por experiência própria, né? Por experiência própria, que é mais difícil falar não para o que nós planejamos no meio de tudo dando certo, do que quando tá tudo errado. Do que quando tá tudo desmoronando. Tá tudo dando certo, aí aparece uma oportunidade incrível, as coisas estão assim, bombando, tá dando tudo certo. Independente da área da vida, tá? Um exemplo. Aí, nossa, eu vou orar. Apareceu a oportunidade do ano. Apareceu a oportunidade do ano. E eu vou orar. Pra ver se é de Deus ou se não é pra minha vida. Porque não é que é uma. Não é porque parece ser algo bom aos olhos do mundo que realmente é algo bom de Deus para nossa vida. Pode ser uma oportunidade disfarçada que não vem de Deus. Não é toda oportunidade que vem de Deus. E eu vou precisar parar no meio disso tudo, se eu estou com o coração disposto a ser um discípulo que segue Jesus e que eu quero conhecer, ter relacionamento com Ele, ir mais profundo, seguir o que Ele falou, quero o que Ele quer para minha vida e não o que eu quero. Eu vou precisar parar no meio disso tudo e orar e falar: Deus, se não for seu para minha vida, pode ser a oportunidade do ano, aparentemente. Eu vou precisar falar não, porque eu quero falar sim porque o Senhor tem para mim. É muito mais desafiador nesse cenário do que quando aparentemente está tudo indo por água abaixo. Vamos ser sinceros. Porque se Ele é o Senhor da nossa vida, eu vou até ler o que eu falo, para não errar uma palavra. Se Ele é o Senhor da nossa vida, nós precisamos nos submeter ao senhorio dele em tudo. Em tudo. Não é em uma área e na outra não. Não é quando está acontecendo de um jeito e do outro não. É em tudo. Isso nos leva a dois fatos. Precisamos confiar que Ele, como Pai, sabe o que nós verdadeiramente precisamos como filhos. E nem sempre é o que nós queremos. Um pai sabe o que o filho realmente precisa, não o que ele quer. Ele quer comer um doce, mas o pai sabe que se der o doce, vai atrapalhar na janta. Então o pai não dá. Então nós precisamos confiar que ele, como pai, sabe o que a gente precisa, o que o nosso espírito precisa. E nem sempre é o que nós queremos. E dois, não tem como obedecermos integralmente sem dependência. Porque vai chegar num ponto que nós precisamos soltar o controle, a nossa natureza controladora, nossa natureza que acha que sabe que é o melhor, a nossa natureza que
traçou os planos. E eu não estou falando aqui que não é para fazer planos, mas é para submetermos os nossos planos ao senhorio, ao controle do nosso Pai perfeito. E confiar. Porque se nós soubermos tudo o que vai acontecer, tudo que Deus tem para nós, cada detalhe, não precisa de fé nem de confiança. Então, nós precisamos confiar e soltar o controle, liberar o controle e entregar na mão dele. Mateus 7, 13 ao 14 diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Ou seja, não é fácil obedecer. É estreito o caminho. Não é fácil obedecer. O que é muito comum acontecer com todos nós, fazermos as nossas próprias escolhas, tomarmos as nossas próprias decisões, ao que aos nossos olhos parece bom, ao que os nossos olhos parece que vai nos levar a nós atingirmos os nossos objetivos. E aí, depois que nós tomamos as decisões, nós fazemos a escolha, nós oramos e nós falamos para Deus. Depois de tudo isso já feito. Isso é, acredito que o mais comum de acontecer. É bom deixar claro uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. É que não tem nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não é sobre isso. Porque o preço, nós acabamos de passar a Páscoa. O preço pela nossa vida já foi pago. O amor nos amou. A maior prova de amor do planeta já foi feita por nós, pela minha vida, pela sua vida. Deus nos ama independentemente de qualquer coisa. Isso que nós estamos falando aqui sobre obedecer ou não vai mudar o amor de Deus sobre a nossa vida, para comigo, para com você, porque quem obedece mais é mais amado. Não é sobre isso. Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente pode escolher se a gente quer obedecer a ele ou se nós queremos tomar as nossas próprias decisões e seguir o que nós achamos que é melhor para nós. Isso é livre-arbítrio. Ele nos ama independentemente de qualquer coisa. A questão é, agora que nós entendemos que nós fomos amados dessa maneira avassaladora, inexplicável, até difícil de expressar em palavras, o que nós respondemos, como nós escolhemos viver, sabendo dessa prova de amor. É isso. Eu encontrei uma frase de um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, que diz assim: não somos salvos por obediência, mas porque somos salvos, obedecemos. Ou seja, é a nossa resposta a partir da cruz. A cruz, ela nos aproxima, ela nos atrai. É a nossa resposta. Tem uma pastora, Júnia, que ela fala assim: quanto mais nós obedecemos, mais claramente nós o ouvimos
e mais para dentro da vontade de Deus nós vamos. Então, uma coisa puxa a outra. Não é uma obrigação, como eu falei do livre-arbítrio, mas é o amor, nós somos atraídos para isso. E a reflexão que eu fiz e que eu quero compartilhar com vocês é: eu tenho amado ao meu Pai através das minhas ações? Eu tenho escolhido obedecê-lo? Eu tenho buscado conhecê-lo mais? Eu tenho buscado viver o propósito de Deus para a minha vida? Ou estou sendo movido pelas oportunidades que aparecem? Nós temos colocado Ele em primeiro lugar, como realmente Senhor, e submetido os nossos planos ao senhorio dele? E saiba que a recompensa de viver os sonhos dele é eterna. Eu não estou falando aqui que você vai receber X ou Y se você obedecer a Deus. Até porque ele conhece o nosso coração. E ele sabe se nós estamos fazendo por conta de alguma recompensa terrena ou não. Ele conhece o coração. Ele nos criou. Mas a paz que excede todo entendimento vem sobre a nossa vida. É o fruto do Espírito que nós falamos no vídeo passado, que é produzido em nós. É a árvore frondosa. É a casa construída sobre a rocha, que não é construída sobre areia e que não desaba com facilidade. Nós estamos falando sobre a eternidade e não sobre algo passageiro. Acho que falta a gente falar mais sobre isso e ter mais consciência que isso daqui é tudo muito rápido. Muito rápido. Existe uma eternidade. Se você quer seguir Jesus, se você está buscando seguir Jesus, se nós estamos aqui buscando aprender mais dele, a gente acredita, nós sabemos pela palavra de Deus que existe uma eternidade e que isso daqui é passageiro. Isso tudo nós estamos construindo na eternidade. É eterno. Não faz parte das coisas daqui. Que a traça corrói e que acaba. Que Deus abençoe as nossas vidas e que Ele produza em nós o fruto do Espírito e que nós tenhamos cada vez mais vontade de buscá-lo, mais vontade de amá-lo, mais vontade de conhecê-lo e desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. É muito bom ter você aqui e até o próximo vídeo, todas as quintas-feiras. Um abraço.